Vamos aqui resgatar algumas questões, né, que foram aí cobradas no último concurso para enfermeiro aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto, pela banca RBO. Vou discorrer sobre as questões que são referentes ao conteúdo que a gente discutiu em sala de aula, algumas questões que, na verdade, estão condizentes, então tem algumas ali que eu espero que vocês tenham realmente saído-se bem, porque está idêntico àquilo que a gente discutiu em sala. Em contrapartida, tem algumas questões aí que a gente tem que ter uma análise um pouco mais cautelosa, e até importante esperarmos qual vai ser o gabarito oficial aí, né, divulgado pela RBO, porque dá margem a algumas discussões. Tentei sinalizar o máximo possível no slide, até mesmo para quem achar que, de repente, aquela questão pode aí trazer algum tipo de recurso, e aí vamos no decorrer aqui do conteúdo identificar, né, quais questões foram essas. A RBO, como sempre, nos surpreendendo, né, algumas questões bem tranquilas, bem fáceis, assim, de interpretar, mas, em contrapartida, algumas muito específicas, né, cobrando, literalmente, um detalhe, do detalhe, do detalhe, e aí a gente vai ver o porquê que dá margem para algumas interpretações, porque não é um consenso na literatura, e sim aí apresentado em algum artigo ou algum manual específico. Bom, vamos lá. Bom, lembrando-se aqui que eu estou trabalhando com as questões específicas do conteúdo que eu ministrei junto a vocês. Vocês vão perceber que algumas questões, elas podem até, né, aí, passear por conteúdos também que foram reforçados pela professora Camila, mas aí a gente fez essa divisão para ficar um pouco mais didático. Na revisão eu trouxe muito isso, em sala a gente bateu muito nessa tecla, chegamos até a fazer uma comparação, né, com o que habitualmente a RBO tem cobrado, então questão de ética é certeza que sempre cai na prova. Se a gente avaliar a prova passada deles, a gente teve uma concentração importante de questões essas que estavam um pouco mais direcionadas com aquilo que estava previsto no conteúdo programático deles. E aqui, não diferente disso, eles cobraram também uma questão direcionada para essa parte de ética, mas que não estava tão claramente delineada ali no código de ética ou na legislação, né, do profissional de enfermagem. Trouxe aqui, literalmente, uma das coisas que a gente percebe aí também de uma forma quase que unânime da banca RBO, é que as alternativas ou o próprio enunciado, eles são passíveis de encontrar na literatura, né, eles apresentam uma característica um pouco mais tradicional, né, de trazer um elemento idêntico àquilo que estava previsto em algum local. Então, trago aqui a referência, né, uma das referências possíveis de serem utilizadas aí pela banca, quando a resposta correta dessa alternativa, e a gente vai ver que isso está em um artigo. Mas vamos lá para a questão. Então, aqui, a questão 32, ela trazia que no âmbito da ética de enfermagem, o ou a, aí a palavra em questão que eles querem como resposta, é definido por situações com duas alternativas para o tratamento ou condução de um caso, justificadas tecnicamente, então aí já entra um elemento importante para a gente descartar algumas alternativas ali, então fica sem dúvida, né, entre duas alternativas para um tratamento ou a condução de um caso, mas atentando-se que ambas essas alternativas, elas estão justificadas tecnicamente, mas são passíveis de questionamento moral ou social. E aí ele pede para assinalar a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. É uma estrutura de questão que às vezes a gente tem uma avaliação um pouco negativa, porque remete àquela questão muito de decorar um elemento, né, isso de preencher uma dada lacuna, e nós vimos em algumas questões aí apresentadas, né, nesse concurso, mas aí, especificamente sobre essa questão, a resposta à alternativa aí correta é a letra D. Por que um dilema ético, né? Porque, na verdade, como muito bem é descrito na parte superior, a gente tem clareza de duas alternativas de tratamento ou condução de um caso, nós temos uma justificativa, né, do porquê ofertar ou realizar a alternativa A ou a alternativa B, só que pode aí, dependendo de alguns elementos morais, ou até mesmo social, dependendo de onde isso vai ser desenvolvido, empregado, ou pela característica desse dado indivíduo, a gente pode ter algum tipo de questionamento. Então, a gente fala que é um dilema ético.
Não vai entrar num conflito interpessoal, muito menos numa questão de negligência, em nenhum momento está dizendo que vai deixar de ofertar isso, né, alguma conduta, uma tomada de decisão ao indivíduo, e não está colocando em xeque as competências aí dos profissionais envolvidos, muito pelo contrário, está trazendo que, na verdade, existe aí toda a estruturação técnica para realizar, né, essa dada ação, mas a gente pode ter alguns elementos questionadores que são de um componente moral e social. Particularmente uma questão relativamente fácil, porque mesmo que o conceito em si possa não ter sido tão claro aí, vocês conseguem fazer por exclusão das outras alternativas, tá? E aqui está a referência que traz identicamente, né, ao que está previsto na parte superior no enunciado da questão. Questão 34, a gente discutiu ela bastante, eu optei, na verdade, por colocar aqui a própria resolução, mas nós temos uma aula falando só sobre vigilância em saúde, então, assim, destrinchamos muito a parte de vigilância em saúde, então aqui também coloco como uma pergunta relativamente fácil, pelo conteúdo e o quão, na verdade, a gente trabalhou. Lembra que eu falei muito assim, elementos de promoção da saúde, a RBO tem que cobrar, né, é impossível não trazer isso, até por todas as vertentes que nós temos. Direcionaram para a parte de Política Nacional de Vigilância em Saúde, e aí o enunciado traz, né, que essa política em questão, ela foi instituída em 2018, traz qual é a resolução, né, que é a 588 aí do Conselho Nacional de Saúde, e aí ele faz a seguinte proposição. Essa política é o documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas 3 esferas de gestão do SUS. Sim. E quando se fala especificamente, então, da Política Nacional de Vigilância à Saúde, ela é composta por, né, a gente falou muito sobre os elementos da questão de vigilância epidemiológica, trouxemos as discussões, né, toda a evolução, o que estava contemplado, a questão de vigilância ambiental também, a vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Então, nós temos aí 4 eixos que vão sustentar, né, os saberes, as práticas, as ações, os processos, as atividades que são desenvolvidas quando a gente fala de ações direcionadas à vigilância em saúde, que vai propor como é que eu vou saber agir, baseado em quais dados, para quais necessidades da minha população, né? Então, a alternativa A, quando a gente tem aquela questão do apenas, né, ela está excluindo a questão de saúde do trabalhador, ela está excluindo a vigilância epidemiológica, né, que é um dos elementos essenciais que nós temos aí na Política Nacional de Vigilância em Saúde. A alternativa B, ela traz a questão da vigilância hospitalar, assim como a alternativa D, que também traz a questão da vigilância hospitalar e não insere os outros 2 tópicos que nós temos aí descritos na Política Nacional de Vigilância e Saúde. Tá? Então, uma alternativa também, uma questão relativamente tranquila, um conteúdo que a gente explorou bastante, né, em aula. Essa aqui, eu até fiz questão de trazer um Ctrl+C, Ctrl+V do meu slide, né, porque tá idêntico a um elemento que nós discutimos em sala, tem questões também que nós trabalhamos, né, isso em sala de aula, que é sobre a questão dos agentes etiológicos e algumas características apresentadas por ele, que vai influenciar em um indivíduo, né, apresentar sinais e sintomas, desenvolver a doença propriamente dito, ter alguma gravidade aí, uma situação, um quadro mais avançado, né, dessa doença propriamente dita, ou ele, de repente, aí, apresentar uma característica, né, de imunogenicidade em função do contato com esse agente etiológico. Então, essa aqui também eu vou classificar, não necessariamente como uma questão fácil, vamos colocar aí como uma intermediária, né, porque como a gente trabalhou um conteúdo muito vasto nesse conteúdo de epidemiologia, e a tendência maior deles era irem para indicadores de saúde, mas eles vieram com uma questão conceitual. Então, vamos lá. Com relação aos atributos dos agentes etiológicos, segundo sua relação com o hospedeiro, correlacione as colunas abaixo, né? Então, ele traz ali 4 definições, e dessas 4 definições você tem que correlacionar literalmente com qual é o item que está sendo descrito. Então, temos a infectividade, a patogenicidade, a virulência e a imunogenicidade.
Dentro disso, ele traz quais são as alternativas A, B, C, D, que seriam as que complementariam, que justificariam, que literalmente conceituariam o que está sendo proposto na nossa coluna A. Quando, na verdade, aí vamos trabalhar, eles já trouxeram, né, aqui a primeira numa ordem, aí eu tentei até colocar em cores para ficar um pouco mais fácil a gente fazer essa identificação, mas quando a gente fala de infectividade, né, a gente vai literalmente aí trabalhar com os agentes e a capacidade que esse agente etiológico, esse agente infeccioso tem de chegar até esse hospedeiro, de chegar e conseguir penetrar, e a partir disso ele se desenvolver, multiplicar aí, e causar algum tipo de infecção, né, junto a esse organismo. Então, nós temos a 1 sendo ali descrita na nossa C. Em contrapartida, a patogenicidade, a gente sabe que não necessariamente o simples fato do agente etiológico entrar num dado organismo, ele vai conseguir evoluir, produzir sinais e sintomas, efetivar a questão da doença propriamente dito, né? Então, quando a gente fala a capacidade desse agente etiológico, uma vez que ele está ali dentro desse organismo, ele conseguir evoluir, desenvolver, sobreviver e efetivamente causar doença, a gente está trabalhando com a patogenicidade desse agente etiológico, então, alternativa B. A virulência foi um dos itens que eu bati muito na tecla, tanto quando a gente falou especificamente de agente etiológico, quando a gente foi falar de um elemento lá de indicadores de saúde, onde a gente estava falando de letalidade, né? Então, é literalmente a capacidade que a gente vai ter desse agente etiológico dentro desse organismo, em não só desenvolver esses sinais e sintomas, a doença propriamente dito, mas ele evoluir para estágios nomeados aí como estágios graves e podendo ser fatais, né? Então, aqui a virulência ela vai estar muito acoplada, né, com esse elemento de letalidade, de literalmente produzir aí toxinas junto a esse organismo, de se multiplicar de uma forma muitas vezes ágil, rápida e ser danosa, literalmente, para o organismo em questão. Então, a gente vai ter aí a alternativa D. E a imunogenicidade, a gente sabe que não necessariamente todos os agentes etiológicos têm essa capacidade junto a esse organismo, então existem algumas características aí que precisam ser avaliadas, mas quando, né, esse agente, depois desse processo de infecção, ele induz uma imunidade nesse hospedeiro, a gente nomeia, né, ou a gente consegue fazer a avaliação e a classificação deles segundo os critérios de imunogenicidade. Então, aqui a gente tem a alternativa A, literalmente fazendo a descrição adequada, uma questão extremamente conceitual, né, sobre a questão de agentes etiológicos. Questão 37. Questão 37, uma questão decoreba, né, que remetia a uma parte de coleta, aonde, se você soubesse, né, ali a indicação, a tampa, a cor, você conseguiria fazer a exclusão dos outros, mas digamos que teríamos aí algumas outras questões mais passíveis de avaliação de conhecimento do candidato, do que especificamente, e mais uma vez, aquilo que eu comentei, né, essa questão de preencher lacuna, né, bem decoreba mesmo, aí apresentada pela RBO. Então, os tubos de coleta com algum tipo de material são indicados pela tampa na cor X. E aí, depois, para ajudar, ele traz um contexto, literalmente, né, também é usado para provas de coagulação nas coletas, com resultados significativos para indicadores de TP e TTPA, dosagem de fibrinogênio, fator 8, entre outros, e aí era para analisar qual era a alternativa correta, que ia preencher literalmente aí essas lacunas. Quem lembrasse da cor, conseguiria já por exclusão ficar com dúvida entre dois. Quem, na verdade, que seria o mais lógico aí, né,
para você conseguir responder a questão, seria literalmente a utilização dele na hora que a gente fala de provas de coagulação aí durante o desenvolvimento das coletas. Então, aqui eu trago, sinalizo, né, aqui do lado esquerdo, o Ctrl+C, Ctrl+V do que está idêntico o enunciado aí colocado pela RBO, mas aqui do nosso lado direito a gente tem um resumão, né, de quais são esses tubos de coleta, o que eles contêm, qual a coloração aí da sua tampa, né, e qual o seu propósito, né, ele é realizado em quais situações. Então, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa C, que coincidentemente a gente tem ela aqui, né, no primeiro tubo de coleta, onde ele vai conter o citrato de sódio. A tampa em questão é na coloração azul e ele é indicado aí para testes de coagulação. Uma questão que particularmente, assim, poderiam ter outras propostas de serem cobradas conteúdo e mais uma questão muito teórica, muito decoreba. A não ser que sejam daqueles indivíduos que já habitualmente trabalham em salas de coleta ou elementos que fazem coleta com certa frequência. Questão 38, né, uma questão também muito direcionada, uma característica que a prova apresentou. Eles têm algumas questões práticas, que é geralmente o que a gente espera, né, idealmente, assim, uma questão bem feita, ela é trabalhada com um caso, e dentro desse caso eu incorporo o conhecimento em questão que eu estudei. Nós tivemos uma prova muito teórica, com elementos muito de decorar, né, de correlacionar, de preencher, de olhar a lacuna, e também muitas questões trabalhando com a área básica, estava prevista lá no conteúdo programático deles, mas seria importante se fizesse uma articulação um pouco melhor, né, com a prática propriamente dita. Aqui a gente tem uma questão referente a isso, então ela vai muito direcionada para a parte de farmacologia, no sentido de, olhando especificamente para o omeprazol, você teria que saber as características dele, mecanismo de ação dessa medicação, e aí, dentre as alternativas, ele traz algumas outras medicações que poderiam facilmente confundir aí o candidato na hora da resposta. A alternativa correta é a alternativa C, onde a gente vai ter essa proposta de redução da secreção ácida aí por meio de um mecanismo de ação, que ele vai ser altamente seletivo, com uma inibição específica da enzima e tal. E aí a gente vai ter nas outras alternativas, sinalizei aqui em vermelho para vocês para ficar claro, né? Quando a gente fala, uma outra característica que a RBO tem apresentado muito, geralmente as outras alternativas não são alternativas tão esdrúxulas, são alternativas que elas estão respondendo ou elas são coerentes, por exemplo, aqui com algum outro fármaco, que é o que a gente vai perceber. Então, a alternativa A está falando sobre o cloridato de ranitidina, a alternativa B, na verdade, o que ela está prevendo e discutindo ali é a questão da doperidona. A alternativa D, a gente já tem elementos aí que são, né, mecanismos de ação encontrado junto ao hidróxido de alumínio, tá? Então, aqui, deixo também sinalizado para vocês qual é a referência em questão. Uma das, aqui a gente tem desde bula ou vários elementos que podem ser encontrados, isso, a resposta dessa questão. Uma questão difícil, principalmente porque é um conteúdo das disciplinas básicas, né? Então, tudo aquilo que é conteúdo de disciplina básica, ele torna-se um pouco mais dificultoso de ser respondido. Questão 41, né, nós estamos apresentando e fazendo essa gravação antes de termos aí a divulgação do gabarito oficial da RBO, e uma das questões aí que a gente quer saber qual vai ser o posicionamento da RBO junto ao seu gabarito, é essa questão 41. A questão 41, ela dá margem para algumas discussões, porque a gente não tem um consenso na literatura, tá? Então, ela está falando sobre o cuidado necessário para a realização da coleta de gasometria
aí ela faz um recorte importante, que é a punção aí através da artéria femoral, então ela traz especificamente qual vai ser o procedimento, né, e tal. Só que as alternativas, elas podem dar margem para algumas discussões. Vocês vão perceber, inclusive, essa questão, eu estou trabalhando ela em 2 slides, em função, literalmente, de nós não termos essa questão consensual na literatura. Trago aqui aquilo que é mais frequente, sempre lembrando, a gente está usando referências, né, aí, de importância científica, aquela referência não é o site www, só eu sei qual é, né, literalmente aí de manuais, diretrizes, resoluções, publicações aí originadas de hospitais que sejam de referência, né, que sejam devidamente fundamentadas. Estou deixando até os links aqui em questão para vocês conseguirem explorar. O que, na verdade, a gente tem de mais dificultoso nessa questão? Algumas alternativas a gente já consegue fazer a exclusão, né? Então, vamos começar, por exemplo, aqui para a alternativa D. Antes da coleta, é necessário realizar o teste de Allen para avaliar a adequada circulação colateral. Lembrando, se a gente está falando de uma punção na artéria femoral, esse teste ele é indicativo, ele é importante, ele é utilizado para verificação da circulação arterial aí da mão, e aí, então, a gente vai fazer a análise da perfusão específica de artérias radial e ulnar, né? Então, seria uma alternativa altamente excluída. Depende. Por quê? Porque existe aí alguns artigos, né, que eles trazem isso de uma forma muito genérica. O consenso maior que nós temos na literatura é efetivamente aí para essa análise, né, da perfusão de artérias radial e ulnar, e para isso que ele é utilizado. Então, não sendo utilizado em outras vias como da artéria femoral. A alternativa C, não, eu vou para A, porque, na verdade, a C e a B é a que pode gerar algum tipo de discussão. Realizar a punção, preferencialmente do lado direito, pelo menor risco de espasmos arterial, né? Na verdade, aqui, eu pressuponho que eles tentaram fazer uma confusão, né? Principalmente quando a gente está falando de outros exames que são realizados, e aí a gente vai trabalhar, a gente tem esse indicativo, por exemplo, quando você está falando aí de casos de punção de veia jugular, e aí a gente tem essas indicações na questão de cateterismo, que se enquadra. Quando a gente está falando especificamente aí, né, de uma punção arterial, eles estão fazendo um recorte femoral para fazer a coleta de gasometria, não existe na literatura, né, algo que demonstre, que comprove ou que aponte que preferencialmente tem que ser realizado do lado direito. E aí a gente vai para o que pode gerar algum tipo de discussão, né? Aqui estamos sinalizando que possivelmente a alternativa correta seja a alternativa B, porque ela pode ser sustentada em alguma referência, né? Mas o porquê que a gente faz essas pequenas considerações? O que eles colocaram aqui, né? Que é essencial aplicar pressão no local da punção por no mínimo 10 minutos após a coleta para reduzir o risco de sangramento. Aqui em vermelho vocês vão identificar que assim que a gente faz, né, a retirada da agulha, é a indicação, é literalmente você fazer a compressão no local com uma gaze, mas de forma mais consensual. Nós temos essa pressão ocorrendo aí de 5 a 10 minutos, né, até você obter essa hemostasia. Essa aqui é o que a gente vai encontrar de uma forma mais recorrente, quando a gente pega, por exemplo, o próprio site do portal Gov, né? Quando a gente pega alguns manuais aí de vários hospitais, eles acabam ficando nessa margem entre 5 e 10 minutos. Mas existem alguns outros referenciais que destoam disso. Aqui embaixo eu estou colocando né, tô deixando o link também aí para vocês, aonde ele traz uma frase, né, muito semelhante aí até ao que a gente tem na parte superior da própria questão, que então ele deve aí ocorrer em um período de 10 a 20 minutos. Em contrapartida, quando a gente faz uma exploração um pouco maior em outros referenciais aí do próprio portal Gov, a gente consegue verificar, né, que, por exemplo,
quando a gente está falando especificamente de uma punção de artéria femoral, no caso especificamente aqui desse material que está lá no portal Gov, a literatura, esse material, ele traz que por um mínimo de 15 minutos, quando estiver sendo realizada uma punção de artéria femoral. E em contrapartida, se vocês pegarem aqui na parte de cima, lá em casos de via de acesso femoral, nós temos algumas outras literaturas que trazem que realizar essa compressão de uma forma contínua no local da punção por aproximadamente 30 minutos. Então, é uma alternativa que ela, assim, não há um consenso, literalmente, na literatura sobre essa questão mínima de tempo, né, de pressão que deve ser realizado ali. Então, é uma possibilidade de alternativa, mas com essas margens que a gente tem percebido aqui, tá? E a alternativa C, que é uma alternativa também aí questionável, né? O paciente deve ser posicionado com os membros hiperestendidos, com elevação de pelve, de forma a facilitar o acesso da artéria. Não há na literatura, né? Não sei que eles vão trazer alguma referência aí, literalmente não tão acessível, mas não há na literatura a indicação, né, desse membro estar hipertendido, inclusive com uma elevação de pelve. O que a gente tem de uma forma consensual aí sendo colocado é que ele deve estar, né, numa posição confortável, um decúbito dorsal, ou pode aí também estar sentado para que a técnica seja desenvolvida da melhor forma possível. Então, excluindo, mas com essas várias possibilidades, a alternativa aí, talvez que se enquadre um pouco melhor, seja a alternativa B, mas como aqui fizemos questão de trazer para vocês, existem vários Cs aí que precisam ser avaliados. Então, é uma questão que a gente está aí interessado em saber qual vai ser o posicionamento da RBO contra ela. Questão 48. Falamos muito sobre saúde do trabalhador, falamos do que é a questão de uma doença ocupacional, discutimos e separamos quais eram, né, as doenças aí relacionadas ao trabalho e aquelas que são doenças profissionais, de uma forma geral. E até lembro de eu discutir muito com vocês, né? Como é um conteúdo muito direcionado, a cobrança maior e mais específica, para aqueles concursos que são direcionados, por exemplo, para o enfermeiro do trabalho. E aqui, eles conseguiram, literalmente, mais uma vez, pegar uma condição muito específica. Tão específica que eu fiz questão de pegar literalmente lá, ó, aqui está o recorte, né, do manual esse que foi referência para o nosso conteúdo da aula e também de saúde do trabalhador, né, que doenças relacionadas ao trabalho, e quando a gente faz a leitura, literalmente, do que vai sustentar a resposta dessa questão, olha atenção, né, qual que foi a questão? Né? Então, a psicose é uma doença que pode ser considerada relacionada ao trabalho, sim, quando o profissional atua em. E aí eles elencam aqui qual é a atuação desse profissional. Né? Poderia fazer chegar à alternativa correta né, tentando entender o que é o nome propriamente dito, né? Então, psicose, então está muito associado a aves e tudo mais. Mas quando a gente pega a nossa referência realmente aí, o que a gente vai ver? Por sua raridade e relativa especificidade, a psicose ou a ornitose poderá ser considerada como doença profissional ou doença relacionada ao trabalho no grupo 1 de classificação dos trabalhadores de granjas e criadores de ave, né? Então, aqui, a própria fala, né, do material em questão já traz ali que é uma coisa rara, que tem uma relativa especificidade, então a banca, ela foi literalmente, né, um ponto muito, muito, muito específico do material em questão, que poderia ter sido explorado. Né? Então, a alternativa correta que a gente tem aqui vai ser a alternativa D, com todas essas considerações aí também. Bom, agora aqui, questão 49. Questão 49, referente ao conteúdo que nós vimos ali de urgência e emergência, especialmente de oxigenoterapia, é literalmente do material aí colocado para vocês como referência.
não destoa daquilo que eu venho relatando, né, de forma geral, e vocês conseguem aqui claramente perceber, a RBO tem essa característica dela traz elementos que estão identicamente colocados em algum material. Então, quando a gente pega o enunciado aqui, pacientes inconscientes ou com acentuada depressão do nível de consciência e com reflexo de vômito ausente, isso é um elemento importante, até para a gente fazer exclusão de algumas alternativas aqui, já caminhar para qual seria, né, a indicação no caso. Quando a ventilação por bolsa válvula máscara, com reservatório e ou intubação orotraqueal não forem possíveis ou a ventilação não reverter os sinais de hipoxia, o que na verdade é indicado? Aí a gente tem literalmente ali colocado no material para gente, no protocolo do SAMU, né, de emergências, de urgências e emergências, aonde a gente vai ter a indicação de técnicas avançadas de manejo das vias aéreas, ou seja, a utilização de máscara laríngea, em quais indicações? Pacientes inconscientes ou com acentuada depressão do nível de consciência, com reflexo de vômito ausente, quando a ventilação por bolsa, válvula, máscara, com reservatório ou intubação orotraqueal não forem passíveis ou a ventilação não reverter os sinais de hipoxia. Então, é literalmente a alternativa em questão que responde. Atentando-se aí que, novamente, dentre as N possibilidades de técnicas e situações que são realizadas, a banca, ela fez um recorte também bem específico. Então, a alternativa correta que a gente vai ter aí é a instalação de máscara laríngea. Aqui eu só trazendo, né, a justificativa do que, porque as outras não se adequariam a isso. Questão 56, gente, essa questão é praticamente uma questão que a gente trabalhou na revisão, né? Ainda falei muito sobre a questão do repasse, falei que, olha, não seria uma questão, de repente, tão coerente com a proposta, por mais que está lá no conteúdo programático, mas com o perfil, né, do profissional em questão aí desse concurso, mas como eles não tinham cobrado, eles cobraram uma questão lá no concurso anterior, que também foi feito pela mesma banca, poderia acontecer. E aí, foi um tiro certo, né? Uma questão que eu também coloco relativamente, vamos colocar como intermediária, porque depende de conhecimento, né? Não é aquela que você vai responder ali tão prontamente, e ela dá margem, a gente precisa fazer uma leitura, precisa saber claramente o que é que está aí envolvido para conseguir respondê-la da melhor forma possível. Fiz aqui, trouxe até o print, na verdade, lá do conteúdo que nós trabalhamos em sala, né? Então, ela está falando especificamente do programa Previne Brasil. Então, ele traz qual a portaria que o institui, e aí que vai alterar algumas formas de repasse das transferências para o município, é um marco importante que a gente tem aí direcionado para a atenção primária à saúde, né? Então, o financiamento da APS, ele é calculado com base em quê? Né? Então, o critério populacional, isso aí poderia me gerar dúvida, porque sim, por mais que a gente tenha aqueles 3 eixos essenciais, quando a gente fala de componente, o critério populacional entra aí, tá? A população estimada e o número de procedimentos realizados, pagamento por desempenho e população estimativa de visitas em cidades turísticas e localização, não. População estimada, incentivos para ações estratégicas e número de procedimentos realizados. Então, aí, o que vai começar a misturar um pouco na hora que a pessoa lê, né? Se não tiver clareza, se não tivesse feito toda a leitura e todo aquele trabalho também que fizemos aí em sala, poderia, de repente, caminhar um pouco para isso, porque ainda tem-se aquela visão muito de procedimentos realizados, e já que eu estou fazendo um incentivo também por ações. A alternativa correta, essa não dá margem nem para discussão, né? É a questão da captação ponderada, a questão que eu até trago na revisão para vocês, a alternativa correta, ela começa literalmente com isso, né, com a captação ponderada, onde a gente vai trabalhar com o número de pessoas que foram cadastradas, considerando aí os fatores de ajustes, como vulnerabilidade apresentada por essa população, idade, classificação por local de residência, se é rural, se é urbana, enfim.
né? E aí, considerando esses dados aí extraídos do próprio IBGE. O pagamento por desempenho, então aí a gente tem a constituição, né, a definição propriamente dita de um valor que vai ser transferido, isso vai depender dos resultados alcançados, por isso que eu falo que às vezes, dependendo, a pessoa poderia confundir um pouco com a alternativa anterior. Critério populacional, né, então as características ali da população como um todo propriamente dito, e incentivos para ações e estratégias, que é a adesão, literalmente, aí desse município a ações e estratégias aí já previamente instituídas e previstas como passíveis de serem desenvolvidas por esse município, tá? Então, aí também tem nossa alternativa, e tem aqui, tá até, se eu não me engano, está literalmente na sequência também que a gente trabalhou em sala de aula. Lá vem mais uma, a RBO explorou muito isso, né? Como eu falo, é uma questão extremamente conceitual. O conteúdo de normas regulamentadoras, um elemento que eu também falei muito para vocês em sala, em diversos momentos, né? Quando a banca ela vem e ela fala saúde do trabalhador, a gente vai ter um caminhar, né, para a parte de programas, ações e tudo mais, mas quando ela traz normas regulamentadoras, lembra, a gente trabalhou, existem 38 normas que foram aí, né, instituídas no decorrer dos anos, então isso torna-se um pouco complicado, né, de forma geral as bancas tendem a fazer ela delimita qual é a norma regulamentadora em questão que vai ser cobrada. Nós fizemos esse recorte em sala, né, tá lá sinalizado quais são aquelas normas que elas são aplicadas especificamente aos profissionais de saúde ou a locais onde nós temos o profissional de saúde, não exclusivamente, mas também ali atuando. Então, nós vimos um leque de algumas normas regulamentadoras, direcionamos mais para a NR32, que é aquela que, de forma geral, as bancas têm cobrado de uma forma mais recorrente, por ser uma banca direcionada a profissionais de saúde, fato. Mas a RBO destoou, né, veio perguntar um pouco da NR7, e aí ela traz uma questão de definição novamente, então, estabelecimento de parâmetros básicos para a realização de parâmetros mínimos e as diretrizes gerais para a elaboração do programa de controle médico de saúde ocupacional estão presentes na NR7. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Então, mais uma questão extremamente teórica. O que poderia dar margem a ficar em dúvida, né, na hora da resposta? Já que eu estou falando de uma norma regulamentadora, as ações educativas de higiene e conforto, controle à exposição a ambientes insalubres, né, são elementos que eles perpassam por algumas NRs, mas quando eu estou falando diretamente de uma norma, né, que vai me propor a construção, a elaboração de um programa de controle médico de saúde ocupacional, eu poderia ficar entre a alternativa B e a alternativa C. Por quê? Porque quando a gente faz essas ações, a gente vai trabalhar com prevenção de riscos ocupacionais, né? São elementos importantes e necessários. Só que a gente vai ver isso no decorrer de várias NRs. A NR7, inclusive, quando ela foi criada, né, ela vinha com o nome de exames médicos. Depois houve todo um ajuste, porque ela não se restringe exclusivamente a isso, né, fazendo essa ampliação para um programa que vai olhar vários elementos e não só exclusivamente a questão do exame médico. Mas a alternativa aqui correta, né, trouxe inclusive aqui a própria NR, né, para vocês, é exames médicos ocupacionais. Então, mais uma questão decoreba. N elementos poderiam ter sido cobrados, né, como a própria questão dos exames que são desenvolvidos, de repente a periodicidade desses exames, a questão de mudanças, nós temos aí vários elementos que poderiam ter sido explorados, mas mais uma vez a gente tem uma questão essencialmente teórica, o formato dela aí, né, já mostra muito para a gente. Questão 58 também trouxe aí o print do nosso conteúdo em sala de aula, né, na hora de falar, é uma questão, eu falo que poderia gerar um pouco de confusão, talvez,
mas porque ele faz essa chamada de no contexto hospitalar, e aí será que muda alguma coisa? A gente trabalhou, inclusive até, né, com técnicas e tudo mais. É uma questão, vamos colocar, intermediária, porque como a gente faz, né, aquele sequenciamento do que vai ser realizado aí, a gente tem que, literalmente, a proposta aí da limpeza é fazer essa remoção mecânica, que pode também ser uma remoção química aí dessa sujidade de forma geral. A oleosidade, a umidade, a matéria orgânica, a poeira, né, dentro de um determinado local. Então, a definição que ele traz aí é uma definição bem concisa e bem diretiva do que é literalmente esse processo de limpeza. Uma questão que eu também colocaria entre fácil para intermediária. Quando a gente olha as outras alternativas, aquele elemento que eu falei, né, que é uma característica também da RBO, ela tende a pegar, né, que são outras definições. Então, ela explorou aí definições de descontaminação, de antisepsia e de asepsia propriamente dita. Então, essa questão demandava de conhecimento de conceitos aí referente à questão do que vem a ser descontaminação, antisepsia, asepsia, mas principalmente a questão de limpeza. Penúltima questão da prova, né? Aqui ela faz até uma articulação com alguns outros elementos que nós discutimos no decorrer aí do nosso conteúdo. Ele vai focar em uma pergunta muito específica, né? Então, de forma a aumentar a segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, é um cuidado a ser realizado antes da indução anestésica. Algumas pessoas podem falar que está destoando um pouco até do conteúdo programático, mas como eles colocaram um dos elementos, a questão, né, de segurança do paciente, então ela abocanha todas as áreas, e aí dá margem para eles fazerem perguntas diversas, né? Poderiam também ter caminhado, né, para um outro tipo de pergunta, mas fizeram aí, né, dentro de procedimentos cirúrgicos, especificamente antes aí da indução anestésica. Por mais que haja essa grande especificidade, olhando as alternativas e articulando com alguns conceitos que nós discutimos aí também dentro de medicação, dentro de humanização, era possível de chegar à alternativa correta, tá? Por quê? Porque é assim que, como ele está dizendo, né? Então, para eu conseguir, eu estou tentando cercar o máximo possível a possibilidade de erros. E aí, para eu aumentar essa segurança na hora de realizar esse procedimento, antes da indução anestésica, então esse paciente ele ainda está consciente, é fundamental a gente ter essa conversa direta com ele para certificar, né? Você é você, né? A dona Maria da Silva, mas a dona Maria da Silva nascida em tal, com né, mãe tal, pai tal, enfim, certificar que literalmente aquela pessoa, aquele indivíduo que está ali, que vai ser submetido a um processo cirúrgico, efetivamente é ele, porque está aqui descrito, mas ele também está verbalizando isso, né? Se a realização da cirurgia também é correta, se a proposta porque que está aqui para um procedimento cirúrgico ABC, condiz também com o que está ali descrito, e, obviamente, se o sítio cirúrgico também é correto, né? Então, a gente tem aí elencado, já que estamos falando em aumentar a segurança na realização do procedimento cirúrgico, e dentro de uma lógica antes de realizar a indução anestésica. Está previsto aí no Ministério da Saúde, dentro do nosso protocolo para cirurgia segura. E a última questão, né, da RBO, também pode dar margem a algumas discussões, porque as alternativas, elas às vezes, elas ficam um pouco, principalmente quando a gente fala de imunização, gente, isso é um pouco complexo, porque ele abrange tudo e mais um pouco, né? Trouxe aí um artigo que pode ter sido utilizado para estruturar
a questão propriamente dita, e trouxe o material da minha aula, que é baseado na política aí nacional de humanização e que faz, discorre de forma geral. Então, é uma das poucas questões da RBO que ela não está Ctrl-C, Ctrl-V, como está previsto na política, né? E o que a gente tem aqui? Então, no contexto da humanização da assistência, a estratégia mais apropriada para promover cuidados centrados no paciente e melhor qualidade da assistência temos aí uma questão, pensando em análise de questão, a gente tende ao máximo evitar isso de mais apropriada, porque quando a gente fala de mais apropriada, quer dizer que dá brechas para depende da literatura que você está utilizando, né? Então, de forma geral, a gente trabalha com o que é a correta, né? Ou exceto, né? No caso aí da incorreta, que a gente também tem que evitar o máximo possível. Mas vamos aqui trabalhar com as alternativas. Alternativa correta, alternativa A. Quando a gente fala do processo de humanização, lembra, a gente falou muito daquela questão das experiências exitosas, das trocas solidárias, da articulação de aproximação entre gestor, trabalhador, usuário do serviço, para entender a potencialidade, a necessidade, o que precisa ser feito, as vulnerabilidades, otimizar tudo que vai ser realizado, partir de um processo de valorização, deixar de ser aquele cenário onde você é profissional, você só tem que vir e fazer a sua intervenção. Eu sou usuário, muitas vezes aí chamado de paciente, eu tenho que ficar ali de uma forma não muito ativa, né, esperando que alguém se posicione no que precisa ser feito. Então, a gente tem aqui um processo, quando a gente fala nesse contexto de humanização de assistência, de ouvir mais, de ter uma fala mais direcionada, de sensibilizar melhor, de trazer as pessoas para trabalhar conjuntamente, para que não tenha esse distanciamento e esse tensionamento entre os diversos envolvidos. E aí, a gente falando especificamente de gestão profissional de saúde e usuário do serviço de saúde. Então, já que eu estou falando que a grande proposta da humanização é essa, quando eu coloco na alternativa A, né, que é a abordagem psicossocial, em que o enfermeiro avalia e atende as necessidades físicas, emocionais e sociais do paciente, é uma das estratégias mais apropriadas para a gente ter um cuidado centrado no paciente, em considerando a humanização da assistência, é a alternativa que se aplica melhor. Por quê? Porque as outras, o que a gente vai perceber? Vai direcionar muito para a abordagem técnica, então a gente não está colocando em xeque a capacidade do profissional em fazer as ações. Focando nos aspectos clínicos, a humanização, na verdade, o que ela quer? A gente vai pegar toda essa bagagem que a gente tem de formação, só que a gente vai ter formas diferentes de agir, de articular, de ressignificar, né? Então, não. Implementar o protocolo de cuidado padronizado, garantindo a eficiência e a rapidez de atendimento, isso aí é um elemento padrão, mas como a gente fala de humanização da assistência e eu estou concentrado, um cuidado centrado no paciente, também não seria, não é incorreta, mas não seria a proposta mais assertiva quando a gente faz esse tipo de ação, focando na humanização. Priorização de uso de tecnologias de informação para documentação eletrônica, com maior disponibilidade de acesso ao paciente, maximizando a precisão dos registros de saúde, são elementos importantes da organização da assistência, mas, novamente falando, né, quando a gente fala de humanização, a gente está trabalhando muito nesse processo de ressignificação, de articulação, de ações conjuntas, de valorizar cada vez mais a participação, a fala, o sentimento, o envolvimento, a autonomia, né, a necessidade de saúde apresentada pelo usuário propriamente dito. Então, aqui, a alternativa também que casa melhor nesse conceito, né, do que foi aqui apresentado, é a alternativa A. Deixo aqui também uma referência da NESCOM que faz aí uma sustentação a essa alternativa. Bom, pessoal, das alternativas, das questões aí, né, que estavam diretamente relacionadas ao conteúdo que eu ministrei para vocês, são essas. De forma geral, então, uma avaliação, né, aí que nós temos, foi uma prova um pouco mais difícil no sentido de, ela foi muito conceitual, ela foi muito específica, ela cobrou detalhes, e além disso, infelizmente, ela não trabalhou, né,
não dizendo que todas as questões, mas nós temos aí a presença de várias questões que trabalharam com referências específicas e colocando em xeque referências que já são consolidadas, né, ou definições que, se a gente fizer uma busca, nós temos aí a literatura mostrando divergências entre esses valores. Então, de forma geral, a banca aí, ela pecou em alguns elementos, estruturas de questões, de completar, né? E foi uma prova muito conceitual, né? Mas, enfim, vários elementos do que discutimos em sala caíram. Espero que vocês tenham, apesar de todas essas limitações e apontamento, que vocês tenham saído bem aí na prova. E, como sempre, aqui na torcida para vocês. Até a próxima.